Olá pessoal, bem-vindos ao curso elementar. Eu sou a professora Daniela, professora de português, e hoje a gente vai dar início a esse curso maravilhoso, talvez o melhor curso que vocês vão ter na vida, né? Porque língua portuguesa é lindo. E a gente vai começar pela aula 1, que vai falar sobre letra e fonema. Vocês já pararam para pensar no que é o fonema? Então vamos lá. O fonema, ele é os sons da língua portuguesa. Então, quando a gente vai estudar fonologia, isso significa que a gente vai estudar os sons. E vai um bisuzinho para vocês nunca mais esquecerem o significado dessa palavra. Fonema. Lembra de fone. O fone vocês utilizam para quê? Para ouvir música. Então, está relacionado a esse campo, ao campo auditivo. Beleza? Então, vamos lá, gente. Só para a gente já deixar bem sintetizado aqui, o fonema é o som. E a letra é a representação gráfica desse som. A letra, se vocês repararem, são desenhos, né? Então tem a ver com a grafia. Então a gente tem o som e a gente representa os sons através dessas letras, beleza? Vamos começar aqui. A palavra gato e a palavra mato. O que elas têm de diferente, gente? Apenas a letrinha inicial. Se eu perguntasse para vocês, pessoal, quantos sons, quantos fonemas a palavra gato tem? Você teria uma tendência a me dizer que a palavra gato tem 2 sons, né? Porque você abre a boca 2 vezes. Gato. Então você falaria, olha, Daniela, a palavra gato tem 2 sons. Só que a gente tem que ter muito cuidado, beleza? Porque você confunde gato com mato? Não. E por que você não tem essa confusão na sua cabeça? Porque tanto o G quanto o A possuem sons. E isso modifica o som que você escuta no final. Você não confunde Gá com Má. Porque não tem um único som aqui. Tem 2 sons. O som do G e o som do A. Beleza? E no Tô? A mesma coisa. Você escuta o som do T e o som do O. Então, vamos fazer a contagem de quantos sons, de quantos fonemas a gente tem na palavra gato. A gente tem aqui um fonema do G, outro fonema do A, um fonema do T, um fonema do O. Então, no total, a gente tem 4 fonemas. E quantas letras a gente tem? 4 letras. Agora, vamos fazer a contagem da palavra mato. A gente já sabe, ó, vou separar assim para fins didáticos, tá? Por sílabas. No Má, a gente tem 2 fonemas, o som do M e o som do A. No Tô, a gente tem mais 2 fonemas, o som do T e o som do O. Então, a gente tem, de novo, 4 fonemas. E quantas letras? 1, 2, 3, 4. 4 letras. Aí você vai pensar, pô, moleza, né? Para saber quantos sons eu tenho, basta eu contar quantas letras tem a palavra. Só que nem sempre assim. Nem sempre vai haver essa coincidência entre som e letra. Quer ver? A palavra táxi. Você pronuncia táxi ou você pronuncia taxi? Você pronuncia táxi. Isso porque a letra X, ela pode assumir o som de KS, tá? Então, aqui, o que acontece? Se ela assume o som de KS, isso significa que a letra X tem 2 fonemas, tem 2 sons, tá? Então, aqui, ó, no tá, eu só tenho o som do T e o som do A. Então, eu tenho 2 fonemas. Agora, no XI, eu tenho 3 sons. A letra X tem 2 fonemas e o I tem mais 1. Então, no total aqui, eu tenho 5 fonemas e tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4. 4 letras. Então, percebam que na palavra táxi, eu tenho mais fonemas, do que letras. Não houve uma coincidência, como aconteceu aqui na palavra gato e na palavra mato. Só para a gente pensar um pouco mais sobre esses sons que a letra X pode assumir, eu trouxe uns exemplos aqui, ó. O X, ele pode assumir som de Z, eu não sei aqui porque que eu coloquei casa, se casa não se escreve com X, eu vou botar aqui exame, beleza? Exame, que a gente percebe que o som do Z
do X é um som de Z. A gente tem a palavra lixo, não liso, né? Então, a gente percebe que aqui o X ele tem um som de SH. A gente tem o KS, né? Complexo. Então, aqui, ó, sempre que fazer esse XO, a gente tem um som de KS. E a gente tem o som propriamente de S, que é o som de extensão. Então, aqui, ó, esse X, ele tem som de S. O X é a palavra, né, na língua portuguesa, a letra na língua portuguesa, que mais assume sons diferentes. Então, é legal a gente saber sobre isso. Para não falar, por exemplo, Êxodo. Ah, eu adoro o livro de Êxodo da Bíblia. Porque, nesse caso aqui, o X, ele assume o Z, é Êxodo, beleza? Então, é bom a gente estar atento a essas possibilidades da palavra X, pra gente... Da palavra não, gente, da letra X, pra gente não errar a pronúncia da palavra. Tranquilo? Agora que a gente já falou sobre o fato de, numa palavra, a gente ter mais fonemas do que letras, também precisamos falar do caso em que vai haver dígrafos, tá? Que significa o quê? Que são duas letras com um único som. Então, sempre que a gente falar de dígrafos, estamos falando de duas letras e um som. Repete aí na sua casa até entrar no seu sangue que o dígrafo são duas letras e um único som. Beleza? Para você, toda vez que falar dígrafo, duas letras e um único som. Você vai se lembrar disso. Os dígrafos, eles podem ser consonantais, mas também podem ser vocálicos. A gente vai começar falando sobre os consonantais. E por que eles são chamados de dígrafos consonantais? Porque o som é o som de consoante. Tranquilo? Eles são consonantais porque o som é som de consoantes, tá? Então, a gente tem os dígrafos LH, CH, NH, GU, QU, RR, SS, SC, XC e XS. Coloquei aqui em duas etapas porque vocês também vão saber agora que esses dígrafos aqui, ó, eles são inseparáveis. Não vai dar para eu escrever aqui, mas o meu cameraman vai colocar aqui inseparáveis para vocês, tá? E esses aqui são os dígrafos separáveis. A gente vai ver eles mais posteriormente quando a gente for estudar sílabas, porque eles são separáveis. Tranquilo? Mas vamos lá, gente. Na palavra palha, o LH, ele assume um único som, tá? Ele não tem o som do L e não tem som de H, até porque no português o H não tem som. Tranquilo? Então, aqui, ó, a gente percebe que é o único som. Na palavra palha, vou separar assim para fins fonéticos, a gente tem pá, que são duas letras, né? O som do P e o som do A. E a gente tem o som do LH e o som do A. Então, a gente tem 4 fonemas, mas temos 5 letras. Por que isso foi possível? Porque aqui eu tenho um dígrafo, que são 2 letras e um único som. Tranquilo? Então, quando a gente estuda o som deles, é de uma forma diferente. Vou falar do RR, porque eu acho que isso vai ficar mais nítido para vocês. Na palavra carro, a gente tem o RR, tranquilo? Esse RR aqui, ele tem um único som, que é o que a gente chama som do R forte, tá? Carro é diferente de caro. Olha como a pronúncia do R é diferente. Carro, ele é forte, ro. E quando a gente tem caro, a gente tem ro, rareriroru, arranha, R forte, arranha e aranha, som de R fraco. Vou botar uma regrinha para vocês aqui. Quando a gente quer fazer som de ra, ré, ri, ro, ru, quando nós temos vogais ladeadas, a gente dobra o R, entendeu? Então, olha só, quero escrever carro. Para ficar com som de R forte, a gente coloca 2. Caro, eu quero fazer o ro e não o ro. Eu coloco um único R. Isso aqui também vale pro SS, tá? Ó, não, vou botar outro exemplo aqui. Aceso. O som do S aqui, ó, com 2 vogais ladeadas, é de Z. Aceso. Agora, se eu quisesse o som de S, né, de cedilha, eu dobro. Acesso. Mudou. Perceberam? Então, fica aqui a dica para vocês. Aqui no carro, a gente não pronuncia 2 vezes esse R. A gente não fala, vou comprar um carro. A gente não fala dessa forma. A gente junta
essas duas letras em um único som. Por isso que aqui há um dígrafo. Então, para fins fonéticos, vou separar dessa forma, tá? No K, quantos sons eu tenho? 2. No Rô, quantos sons eu tenho? 2, porque o RR conta como um único som. Agora eu vou falar com vocês sobre a questão do GU e do QU. Vou falar sobre todos, né? Já que estão aqui. Mas vou falar principalmente desses aqui porque são questões de prova, tá? Que eles costumam cobrar. Na palavra queijo, por exemplo, aqui a gente tem o QU, que é um dígrafo. Mas o QU, ele sempre vai ser um dígrafo? Não. Ele vai ser um dígrafo quando eu puder trocar o som do QU pelo som de K, tá? Se eu trocasse o QU por um K, o som seria o mesmo? Queijo, queijo. Seria o mesmo som. Lembra que os dígrafos consonantais são sons de consoantes. O K é uma consoante. Então, aqui, ó. Queijo, queijo. Não mudou nada. Agora, aqui em quando, se eu trocasse o QU pelo K, ficaria o mesmo som? Ou ficaria cando? Ficaria cando, não ficaria? Então, nesse caso aqui, ó, quando o QU ele é seguido de A, ele não é um dígrafo, tá? Por quê? Porque tanto o Q quanto o U possuem sons diferentes. Então, se cair na prova para vocês, perguntando se a palavra quando apresenta um dígrafo consonantal, não apresenta. Tranquilo? Por quê? Porque eu não posso substituir o som do QU pelo som de K. Então, isso demonstra que o U possui som. Ele é pronunciado. Então, não há um dígrafo, porque o dígrafo é o quê? 2 letras e um único som. Beleza? O GU, quando que ele vai ser um dígrafo? Quando ele tiver som de G, tá? Como assim som de G? De guerra, por exemplo, ó. Guerra. Você não pronuncia guerra. Você não pronuncia o U. Você pronuncia o som do G, que é grafado na forma da letra G e da letra U. A gente faz som de G. Guerra. Eu falo bilingue ou eu falo bilíngue? Eu sou bilíngue. Queria, não sou. Nesse caso aqui, a gente pronuncia G ou a gente pronuncia G? A gente pronuncia G, né? Então, se a gente pronunciou o som do U, isso quer dizer que aqui não existe um dígrafo. Aqui, a gente pronuncia todas as letras. Tranquilo? Não é um dígrafo consonantal. A mesma coisa acontece com guitarra. Ó, guitarra. É guitarra, pronunciando o U, guitarra, ou é guitarra? Guitarra. Então, eu faço o som do G. Se isso aconteceu, eu tenho um dígrafo, beleza? Vamos falar agora da questão do SC. Esse daqui eu acho bem óbvio, galera. Por quê? Porque quando a gente tem esse dígrafo aqui, a gente não pronuncia o S. Então, existem palavras que a gente escreve até incorretamente porque a gente não pronuncia. Quer ver? A palavra consciência. Se escreve assim, ó. Consciência. Só que muitas pessoas, quando têm pouca familiaridade com essa palavra, costumam esquecer desse S. Escrevem consciência. Por que escrevem consciência? Porque não escutam o som do S. Então, elas acabam omitindo essa letra. Piscina. Você fala piscina. Bota um vídeo aqui depois daquela piscininha, amor, pra galera ver. Piscina, não piscina. Você não pronuncia o som do S. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um dígrafo, tá? Porque a gente não pronuncia. É diferente, por exemplo, de escola. Até a criança que está aprendendo a escrever, ela não esquece esse S aqui igual a gente esquece desse. Por quê? Porque esse é pronunciado. Ela não escreve ecola, né? Ela escreve escola, ó, ex. A gente dá aquele chiado, né? Que a gente carioca, escola. Então, aqui não se trata de um dígrafo. Por quê? Porque eu pronuncio. A mesma coisa aqui, ó, com X, C, no caso de excelente, a gente não fala excelente, né? Só que não está de brincadeira, mas a gente fala excelente. Então, esse X aqui, ele não é pronunciado. A mesma coisa aqui
com o XS. Tranquilo? Então, quando a gente tem assim, essa ausência do S, no caso aqui do X, a gente consegue perceber que existe um dígrafo. Tranquilo, gente? Esses aqui foram os dígrafos consonantais, tá? Então, agora a gente vai falar sobre os dígrafos vocálicos, que são vocálicos porque possuem um som de vogais. Tranquilo? Então, vocês já devem conhecer esse tiozinho aqui, né? Esse símbolo aqui, que ele é um sinal de nasalidade. Antes de falar sobre a nasalidade, eu preciso falar para vocês sobre o que são sons orais e o que são sons nasais. Os sons orais, eles só utilizam a boca para a passagem do ar. Falando bem didaticamente para vocês, só utilizam a boca para a passagem do ar, tá? Então, por exemplo, a palavra lata é uma palavra oral. Como que eu sei disso? Eu vou fechar o meu nariz e vocês vão perceber que o som não vai mudar, tá? Lata, lata, mesmo som. Agora existem sons que são sons nasais, ou seja, além da boca, eu utilizo as fossas nasais para passagem do ar, para pronunciar esse som. Então, vou pensar aqui na palavra amplo, tá? Amplo, amplo. Por que eu fiquei fanha? Porque eu obstruí uma das passagens do ar, tá? Então, a gente utiliza na nossa fala sons orais e sons nasais. Esse tiozinho aqui, ó, ele marca a nasalidade das palavras. Então, por exemplo, manhã, manhã. Esse A aqui, ele não é nasal, ele é oral. Manhã. Viu como a pronúncia mudou? Manhã, manhã. Então, quando eu vejo esse tiozinho aqui, eu sei que eu preciso pronunciar o an e não o a. Beleza? Só que na língua portuguesa existem formas diferentes da gente representar o mesmo som. Uma dessas formas de dar nasalidade às letras, aos fonemas, é colocando o M ou o N. E aí aqui a gente cai na questão da ortografia. Antes de P e de B, eu utilizo M. Antes de outras palavras, de outras letras que não são P e B, quando eu quero dar essa nasalidade, eu utilizo o N. Mas, gente, aqui, ó, o som é esse daqui, tá? É o som de vogais que são nasais. Tranquilo? É o mesmo som, só que eu tenho duas formas, né? Na verdade, três formas de representar esse som. Então, a gente precisa falar sobre isso. Tranquilo? Então, olha só. Na palavra anta, percebam que eu pronuncio o an. Eu não pronuncio o a. Se eu pronunciasse o a, eu falaria ata, tá? Aqui eu não tô querendo dizer ata, eu tô querendo dizer anta. Então, eu tenho um dígrafo. Percebam que o N, ele não tem o som dele de nã. O som do N é de nã, né? Ó, ba, nã, não. O som dele é de nã. Ele não tem esse som aqui. Ele só tá aqui para oferecer nasalidade ao meu A. Tranquilo? Então, eu pronuncio anta. E eu tenho um fonema. Por que eu tenho um fonema? Eu tenho um dígrafo aqui. Porque esse N aqui, ó, é como se foneticamente, no som, ele não existisse. Ele só estivesse aqui para trazer, ó, a nasalidade. Então, a gente só tem o som do A nasal. Tranquilo? Por isso que a gente tem um dígrafo, duas letras e um único som. Beleza? Então, vamos embora, gente. Os termos fonéticos. A gente tem os dígrafos, a gente tem os encontros consonantais e a gente tem o encontro vocálico, beleza? Esse último aqui, ó, eu vou deixar para falar com vocês na aula que vem, que a gente vai falar sobre sílaba, então é mais fácil da gente compreender isso aqui. Mas eu trouxe uma palavra para a gente analisar e começar a matar algumas questões que podem cair no concurso de vocês, tá? Então, eu tenho aqui a palavra churrasquinho. O RR é um dígrafo fonético, tá? Um dígrafo inseparável. Um dígrafo separável. Só que para fins didáticos, eu vou deixar eles juntos, tá? Para facilitar na contagem. Ó, tô separando por sílaba, tá? Churrasquinho. Primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês tiverem que analisar foneticamente uma palavra. Separa ela.
e começa a identificar os dígrafos, tá? CH é dígrafo? Sim, já marco. RR é dígrafo? Já marco. Quinho, isso aqui eu poderia trocar pelo K? Churrasquinho, poderia? Dígrafo. Nhô é dígrafo? Sim, beleza. No chu, quantos sons eu tenho? 2. O som do CH, que é um dígrafo, e o som do U. No RAS, tenho 3. O som do dígrafo, o som do A e o som do S, que é pronunciado, né? Churrasquinho. Aqui, quantos fonemas? O som do QU, que é o som de K, e o som do I, 2. No nhô, quantos? 2. O som do CH, do NH e o som do O. Então, aqui eu já posso fazer a minha contagem de fonemas, tá? 2 com 3, 5, 7, 8, 9. Eu tenho 9 sons, 9 fonemas, que fonema é som. E quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 letras. Depois vocês verem se eu contei certo, tá? É só fazer a contagem das letrinhas. O que eu quero falar aqui com vocês, galera? As bancas, elas costumam usar, né, algumas estratégias para te confundir. Então, vai falar assim, no RR a gente encontra, a gente tem um encontro consonantal, certo ou errado? Errado. Pessoal, se é dígrafo, não pode ser encontro consonantal. Por que não? Porque no som, a gente não tem 2 letras. No som, a gente tem uma letra, porque esse aqui é um dígrafo, tá? Então, no RR, há um encontro consonantal? Não, há um dígrafo, tá? Mas não são 2 consoantes, uma do lado da outra? São, na grafia, mas no som não. No som não tem uma consoante com som, uma do lado da outra. É diferente de Brasil, olha só. Brasil. Aqui a gente tem o som do B e a gente tem o som do R, que faz o brá na sílaba, que é diferente de bar. Tranquilo? A gente tem o som de 2 consoantes se encontrando. Aqui não. Aqui é aquilo que a gente conversou, é o único som. Mesma coisa, aqui não seria um encontro consonantal, porque a gente não tem 2 consoantes se encontrando aqui, ó. No Q e no U. Ele pode perguntar se isso daqui é um ditongo. E também não é, tá? Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula. O NH também não é um encontro de consoantes, é um dígrafo. Então, só pode ser o dígrafo ou encontro consonantal. Na palavra Brasil, seria um encontro consonantal? Sim, seria um encontro consonantal. Plástico. A gente tem aqui, ó, o PL. Seria dígrafo ou seria encontro consonantal? Encontro consonantal. Por quê? Porque eu tenho o som do P e o som do L, beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre, voltando ali na palavra táxi, tá? Palavra táxi. Vocês se lembram que eu falei pra vocês que na palavra táxi a gente tem aqui um KS? Se lembram? A gente chama isso daqui, ó, de encontro consonantal fonético. Como assim? Não tem 2 consoantes se encontrando. Não tem 2 consoantes se encontrando na grafia, na representação. Agora, no som, existe. E é por isso que a gente chama de encontro consonantal fonético. Porque ele só acontece no fone, no som. Beleza? Gente, então aqui, a minha dica para quando vocês encontrarem uma questão de fonologia na prova de vocês. Separem a palavra direitinho, façam a contagem por sílabas, por sons que existem na sílaba, que isso facilita bastante. E já de cara, encontre os dígrafos, tá? Para que vocês não sejam tentados a errar na contagem dos fonemas, beleza? Porque se isso acontecer, você vai errar a questão. Tranquilo? Então, não marquem bobeira. E sempre identifiquem para ver se vocês não estão caindo numa pegadinha, tá? Porque se você aparecer, por exemplo, a palavra Guaraná. Guaraná. Aí você tá tão focado na questão que você vai falar, aí já matei, ó, Guaraná, geodígrafo. Não. Isso aqui não é Gananá, não é Gan, é Guá. Percebam que o U é pronunciado, ó. Guá, ele é rapidinho, mas ele é pronunciado, ó.
raná. Então, aqui, nada de dígrafo, tá? Nada de dígrafo aqui. 3 fonemas, 2 fonemas, 2 fonemas. Então, temos 7 sons e 7 letras. Nenhum dígrafo aqui, beleza? Então, tomem cuidado com isso, porque as bancas, elas gostam de testar os conhecimentos de vocês e principalmente a atenção, tá? Isso aqui é muito questão de atenção, tranquilo? Sobre os dígrafos, preciso memorizar? No começo vai ser um exercício talvez mais difícil, você acha que são muitos dígrafos para memorizar. Mas quando vocês entenderem, né, a grande diferença entre o fonema e a letra, vocês vão conseguir matar de cara quando se trata de um dígrafo e não. A mesma coisa aqui em piscina e escola, né? Um é dígrafo porque eu não pronuncio o S e o outro não é porque o S ele é pronunciado. Então fiquem atentos a essas questões que eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Beijão!